Quero já. Aliás, já não. Quero para ontem. E eu assim pergunto, tu queres a decisão certa ou queres a decisão imediata? Porquê é que será que eu te trago hoje este tema? E trago-te este tema por um motivo muito simples. Porque eu nos últimos 20 anos eu formei milhares de empreendedores em vários países de 3 continentes. E no início todos colocavam a mesma questão quando nós estávamos a falar em relação àquilo que é custo, investimento. E normalmente todos querem resultados para ontem, para não perder tempo. O meu nome é Ricardo Anselmo e eu ajudo-te a passares de empreendedor bombeiro ao teu empreendedor de sonho. E já sabes que este canal aqui foi criado para ti, para te ajudar a fazeres esta passagem. Portanto, se os temas de networking, harmonia e mindset é algo que efetivamente te interessa, então aproveita, faz gosto e subscreve o canal aqui em baixo para poderes receber mais informação sobre estes temas. Continuando, a resposta para essa pergunta de custo ou investimento depende do contexto da situação e do tipo de decisão que tem que ser tomada. Em geral e de uma forma geral é desejável nós tomarmos sempre uma decisão que seja tanto correta quanto imediata. Isso é lógico. Agora, no entanto, nem sempre é possível alcançar esse ideal da decisão correta e imediata. Não é fácil. Em algumas situações é importante nós conseguirmos tomar uma decisão imediata. E muitas das vezes até essa decisão pode até nem ser a decisão ideal. Eu vou-te dar um exemplo. Eu no outro dia estava com um amigo e fui visitar um quartel de bombeiros. E eu lembrei-me precisamente deste tema. E isto porquê? Porque em situações de emergência, por exemplo, como um incêndio urbano ou um incêndio onde tenha vidas, não é? É crucial para os bombeiros poderem tomar uma decisão rápida para poder, por exemplo, salvar vidas. Mesmo que muitas das vezes não seja essa a melhor opção. E nessas situações eu posso considerar que tomar uma decisão imediata pode ser mais importante do que, por exemplo, esperar para tomar uma decisão perfeita. Agora, olhando pelo lado do bombeiro, ele na maioria das vezes em que tem que intervir, ele tem que tomar a decisão certa caso a imediata possa colocar em risco a sua própria vida ou a vida de outros colegas e a da população em geral. Não é? Agora, por outro lado, noutras situações, é muito mais importante tu conseguires tomar uma decisão correta, mesmo que por vezes essa decisão leve mais tempo para fazer e para tomar. Por exemplo, negócios, numa decisão de negócios importante que tu tenhas. Todos nós sabemos que é melhor tu perderes tempo suficiente para pesquisar e considerar todas as opções que eventualmente possam estar em cima da mesa antes de tomares uma decisão na hora ou informada. Não é? Porquê? Porque muitas das vezes o que pode parecer ser um bom investimento, pode muitas das vezes ser efetivamente o quê? Um custo enorme. Certo? Portanto, a principal diferença entre investimentos e custo é que, no caso de investimento, o primeiro é um tipo de gasto que tem a expectativa de te trazer retorno num curto, médio ou longo prazo. Na maioria dos casos, os investimentos chegam até a compensar o valor que tu gastas para os fazer, na maioria deles. Portanto, imagina, ao abrir a tua empresa, por exemplo, não é? Eu imagino que tenha sido necessário adquirir, sei lá, equipamento, ferramentas, mobiliário, outras coisas que é. Isso é um investimento. Porquê? Porque trouxe ou vai-te fazer um retorno. Esse investimento em equipamento, por exemplo, ou em ferramentas. Aliás, isto lembra-me muito uma história da minha primeira empresa, como se fosse hoje, não é? Eu, na altura, a partir do momento que a empresa começou a crescer, não é? E na altura era necessário injetar dinheiro na empresa para que ela pudesse criar melhores condições, não só para quem lá trabalhava na empresa, mas
também para o serviço que nós tínhamos de atendimento, para quando os nossos clientes chegassem à empresa, ter melhores condições. E eu lembro-me muito bem de que na altura eu tinha que arranjar e precisava arranjar uma solução, porque a solução imediata de eu não fazer nada ia ter um custo muito maior do que não investir. Então, eu lembro perfeitamente que tive de tomar uma decisão. E na altura, a decisão que eu tive de tomar e que eu tomei foi vender, na altura, o meu Volkswagen Passat de 5 lugares, diesel, direção assistida, teto de abrir, né? E então, com o dinheiro da venda, eu investi, a maioria dele, na empresa, né? Para criar as tais condições que eu precisava, e o restante dei como entrada para um novíssimo Opel Corsa Van de 2 lugares, sem direção assistida, sem vidros elétricos e sem ar-condicionado. Agora, foi um custo para mim imediato, mas foi um investimento e tenho a certeza, e hoje tenho a certeza que foi efetivamente a solução certa a longo prazo, não só para a empresa, mas também para mim. Então, os gastos que possas ter, por exemplo, a fazeres cursos, formações, treinamentos, por exemplo, para que os teus funcionários e tu possas crescer, assistir a palestras, integrar, por exemplo, comunidades e organizações, comprar livros ou outras oportunidades, o que é que sejam, que esteja relacionado com educação. Isto tudo também é considerado o quê? Um investimento. Isto é um investimento. Porque, afinal, aqui a ideia é que o conhecimento adquirido possa fazer de ti uma pessoa muito mais preparada para conseguir produzir mais e, acima de tudo, conseguires produzir com mais qualidade. Então, qual é, efetivamente, a relação entre custo e entre investimento? A resposta é muito simples. Muito simples. Custo é algo que é imediato. Pagaste ou estás a pagar e que, efetivamente, não te vai trazer retorno. Isso é um custo. Certo? Investimento, pelo outro lado, é algo que não é imediato, mas que te traz um retorno exponencial. Entendes? Aliás, possas perceber, eu neste segmento eu vou dar-te, por exemplo, alguns exemplos para conseguires perceber melhor esta diferença que eu estou a tentar partilhar contigo. Agora, pensa comigo. Qual é, por exemplo, o custo por tu não teres tempo? Isso mesmo. É isso mesmo que eu te estou a perguntar. Qual é o custo por tu, neste momento, não teres tempo livre? Porque isso é algo que, neste momento, tu consegues abrir o teu calendário, a tua agenda, não é? E ver de imediato, certo? Tu olhas e vês. Epá, porra, eu esta semana nem vou ter tempo para ir ver o treino do miúdo. Pá. E nem vou ao balé da minha filhota. Como é que eu vou explicar isto agora aos miúdos? Eu tenho aqui a agenda toda cheia. Então eu vou perguntar-te outra vez. Qual é o custo por não teres tempo disponível para essa atividade com os teus filhos? Essa é a pergunta. Pois é. É que o custo de não teres tempo é efetivamente não conseguires, por exemplo, o exemplo que eu te dei, não conseguires acompanhar os teus filhos. É um exemplo, podia-te dar mais. Não é? Então, este custo tem um efeito imediato, correto? É um custo que tem um efeito imediato. E então eu pergunto, e tu achas que é a solução certa? Claro que não. Então nós percebemos que, por exemplo, a falta de tempo é um custo imediato que não nos traz benefícios. Logo, não teres tempo é uma solução errada. E agora tu ficaste ainda mais confuso. E então deves estar para aí a pensar, porra, então eu não estou a entender nada disto. Irmão, Ricardo, então tu estás a dizer que como tenho a agenda cheia, e se está cheia, ainda bem, graças a Deus, é porque eu tenho muito trabalho, então eu não estou a perceber nada. Ok, então vamos fazer aqui um rewind e vamos tentar lá rever isto. O que eu te disse foi que eventualmente até isso podes não conseguir fazer.
Entendeste? Até isso tu não podes, ou podes não sequer conseguir fazer. Isto porque o simples facto de tu teres a tua agenda cheia de trabalho e ficares contente com isso, isso não implica que tu estás a ser eficiente nesse tempo e que esse tempo está a ser altamente rentável. Entendes o que eu te quero dizer? Isto porque, se tu estiveres ocupado e a agenda cheia, agenda cheia de clientes, porque tu se estiveres ocupado com clientes de baixa rentabilidade e alta manutenção, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, eventualmente, o tempo que tu estás a investir é um custo e não um investimento. E não é, certamente, a solução certa para o teu futuro. Concordas comigo com esta afirmação? E é um facto. Então agora pensa comigo, por favor. Qual será, então, o retorno do investimento, por exemplo, para te tornares mais eficiente nas tuas tarefas? Qual será o retorno se conseguires ter, por exemplo, melhores clientes? Conseguires, por exemplo, maior retorno das tuas vendas, margem, não é? Conseguires ter, por exemplo, uma equipa mais motivada e autónoma. Ora, aí está. Sabes qual é o retorno disso tudo? Acompanhar o teu filho ao treino, a tua filha ao balé, levá-los ao cinema, tempo para os teus hobbies, para passear, para viajar, enfim, e por aí fora, e muito mais. E tudo isto, sabes o que é? São resultados de conseguir gerir o teu tempo. E esse tempo é controlado pelo investimento que fazes, conforme eu referi atrás. Agora, isto é uma solução imediata? Não, claro que não. Isto não é solução imediata. Mas concordas comigo ou não que é a solução certa? Nem mais. E eu então vou-te deixar uma pergunta. O que é que tu queres para a tua vida? Tu queres a solução certa ou tu queres algo imediato? É a pergunta que eu te faço. Isto porque, se quiseres bons resultados no imediato e barato, então, meu amigo, tens de ter a noção que isso é uma utopia. Isto porque tudo o que seja bom e que funcione rápido tem que ser bem pago. E coisas baratas de qualidade, como tu sabes, não existem. Não é? Por isso é que soluções, como eu às vezes vejo por aí, não é? Soluções milagrosas e imediatas, raramente dão certo. E não vai ser de certeza a solução que tu procuras. Ponto. Não vai ser a solução que tu procuras. Entendes? Porque procuras soluções imediatas. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho vindo a reparar ao longo destes últimos 15, 20 anos, mais provavelmente até nos últimos 15 anos, onde eu tenho e vou dando cursos a milhares de empreendedores por esse mundo fora, é um facto, é que a maioria desses empreendedores com quem eu tenho lidado, efetivamente, eles não tinham percebido as verdadeiras razões dos seus problemas. Não tinham percebido. E muitos deles, eu às vezes encontrava-os a ir fazer formações de vendas, quando efetivamente o problema deles não era as vendas, mas era sim muitos outros fatores que acabamos depois por descobrir, não é? Fatores, sei lá, às vezes como a própria imagem da empresa, a comunicação, a marca, produto, às vezes liderança, não é? Visão e por aí fora. Outros, eu encontrava que iam fazer formações de liderança quando ainda nem sequer tinham uma equipa para liderar, eram sozinhos na empresa. Espetacular, iam-se liderar eles próprios. Também não é mau. Não é? Outros, cheguei a vê-los a fazer formações de PNL, muito bem, quando muitas das vezes a prioridade, por exemplo, era a sucessão. Mas estavam no final de carreira, precisavam é preparar a sucessão. Enfim, o que é que eu quero dizer com tudo isto? É que o facto de conheceres a origem do teu problema vai-te influenciar se a solução será imediata ou se será uma solução de longo prazo. Se será um custo ou então se será um investimento. Estás a entender? Por isso é que é importante perceber tudo isto e a diferença entre o que é imediato, o que é certo, o que é custo e o que é investimento. Por isso é que eu acho que é
cada vez mais importante termos, e os empreendedores terem processos que sejam efetivamente simples, que sejam processos efetivamente práticos e, acima de tudo, que nos permitam, com um investimento ou com um pequeno investimento, um investimento crescente, ter resultados crescentes. E isso é um investimento, não é um custo. Mas isso nunca será imediato. Entendes? Nunca será imediato. Portanto, e agora tu perguntas-me, e deve-me estar a perguntar, deve estar a pensar, mas Ricardo, mas eu tenho feito tudo isto de forma natural. E eu disse, ok. Então, se quiseres continuar a ser natural, prepara-te para aprender a lidar com, sabes com o quê? Com a frustração. Porque se efetivamente, se tu quiseres uma vida harmoniosa, uma vida com propósito, tu tens que procurar, sabes o quê? O conhecimento. Tens que procurar o conhecimento. Ponto. Portanto, aqui de uma forma aqui reduzida destes pontos que eu partilhei contigo. Sabes, a principal diferença entre investimentos e custos é que o primeiro é um tipo de gasto que tem a expectativa de trazer retornos, seja no curto, médio ou longo prazo. Custo é algo imediato. Paguei ou estás a pagar e efetivamente não traz retorno. Isso é um custo. Investimento, por aquilo que eu te disse pelo seu lado, é algo que não é imediato, mas acredita que traz um retorno exponencial. Por isso é que é importante investir em processos. E investir em processos leva-te, sabes a quê? A clientes de alta rentabilidade e baixa manutenção. E isso é um investimento para conseguires viver, sabes o quê? O teu propósito. Conseguires ter tempo para viver o teu propósito. É isto que deves procurar. Portanto, já sabes, de empreendedor bombeiro, obrigado por assistires e até já.